Olha, quem está conosco em linha é o presidente do Centro Esportivo Alagoano, Omar Coelho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Elísio. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É uma satisfação, mais uma vez, muito grande estar com vocês aqui. Omar Coelho, e esse momento do Centro Esportivo Alagoano, CSA já classificado para as semifinais do Campeonato Alagoano, com a vitória de ontem. CSA que avançou, né, na Copa do Brasil, já está na segunda fase, já sabe quem é seu adversário, o Paysandu, e CSA que está muito bem também na Copa do Nordeste. É o segundo colocado, está na briga, quer dizer, CSA está navegando em águas mansas, né, presidente? Mas, obviamente, por trás de tudo isso, tem um trabalho, não é isso, presidente? Primeiro, nós temos que louvar a Deus, né, a graça de ter o ano estar começando bem. E, conjuntamente com isso, é o trabalho que a gente veio desenvolvendo antes mesmo do processo eleitoral, quando a gente vinha tentando montar essa equipe, e depois, a partir do dia 7 de dezembro, quando a gente assumiu realmente, corremos para poder que isso acontecesse, né? Eu falo sempre que o mais importante do que nós estamos vivendo hoje é fruto de um planejamento muito bem feito, né? Aí nós temos que parabenizar ao Ítalo, ao professor Moza, a nossa comissão de análise de desempenho e mercadologia, que fomos buscar os jogadores dentro do perfil que o time se jogava, né? Aqueles que não forem se adaptando, a gente tem um planejamento de ir substituindo, mas graças a Deus as coisas têm caminhado muito bem e o resultado tem sido esse, né? A torcida muito satisfeita, graças a Deus, com o desempenho do primeiro semestre do CSA, que há muitos anos não era vitorioso nesses primeiros passos do ano. O presidente, é claro que essa avaliação a respeito dos jogadores, tem a comissão técnica e tudo isso, mas a palavra final é sempre do professor Moza Santos, é isso? Na verdade, eles, quando trazem para mim, eles já trazem a coisa bem definida. Bem mastigada, né? Bem mastigada. Se houver alguma divergência, devem trazer, mas até agora não veio nenhuma, graças a Deus, né? Os equívocos, porventura existentes, faz parte do grupo todo, porque na hora que eu decido, eu me incluo dentro do grupo também. E como sou presidente, sou o maior culpado, sem dúvida alguma. Mas, volto a repetir, eu digo muito graças a Deus, porque eu acho que sem ele nada se realiza, né? Sim. E só tenho que agradecer esse momento que nós estamos vivendo. O presidente, é óbvio que quando você contrata um jogador, eu digo a comissão técnica, é óbvio que o aval final, a palavra final, quem assina contrato é o senhor. Então eu acho que é observando mais a questão financeira, o limite, eu entendo que deve ser dessa maneira, né? Mas ninguém contrata para errar. Você contrata para dar certo, mas muitas vezes um ou outro jogador não está no momento bom, não encaixa na estrutura de jogo do time, às vezes problemas particulares. E é claro que essas coisas se tratam internamente, né, presidente? Sem dúvida, Elísio. E veja bem, nada como a experiência, o dia a dia, né? Eu posso dizer que do dia que eu assumi para cá, eu já melhorei muito, né? Hoje, quando me traz um jogador dizendo vamos buscar esse, eu também já faço a minha pesquisa e aí discuto, olha, isso aqui, me explique por que esse jogador não jogou esse ano e a gente está trazendo, entendeu? Nos primeiros passos eram mais, é esse mesmo, e a gente assina. Mas isso é a experiência que vai fazendo com que a gente venha aprendendo. Mas, sem dúvida alguma, tem jogadores que jogam num canto e não jogam no outro. Isso aí é indiscutível. E eu tive a primeira aula, eu digo sempre que a primeira aula sobre uma formação de um time, além dos cursos que eu fiz, foi quando aqui chegou o Pastana para trazer o Moza daquela época, que não tinha visto nenhum jogador nosso jogando, treinando, mas trouxe a relação e começou dizendo, esse serve, esse não serve, esse não serve.
E quando ele terminou, eu digo, bicho, me diga uma coisa. Você está dizendo que isso aqui serve. Até agora ninguém viu nada desse pessoal que está aqui. O que é que induz a você a dizer que isso aqui está certo? Ele fez, é simples, doutor Omar, vá para a base. Jogador que tem base é um jogador que momentaneamente está sem render, mas pode voltar a render. E nosso trabalho vai ser exatamente esse, junto com o Moza, é fazê-lo render, não é? Então, daí por diante, eu comecei a dar mais valor à base ainda do que qualquer outra coisa. Porque foi muito direto, assim. Os jogadores que tinham base de formação decente nesses clubes grandes, esses clubes de referência, esses daí, esse fica. Aqueles que vinham de sem base ou de times bem menores, que não têm um trabalho levantado, eles foram quase sempre descartando. Porque esses daí são mais, eles se desenvolvem mais pelo conteúdo próprio dele mesmo, da essência, né? E não por um trabalho que se desenvolve hoje nos atletas. Porque hoje aqueles atletas diferenciados, como o Neymar, Messi, já não são encontrados com tanta facilidade. Eles são formados no clube, eles são treinados para aquilo, é diferente. Não tem dentro de si aquela genialidade que o difere dos demais. Para gerir um clube ou qualquer negócio que seja, você precisa ter um planejamento. Isso é uma coisa natural, né? Eu vou faturar X, só posso gastar até aqui, não posso gastar mais. E aí eu pergunto, o CSA avançou na Copa do Brasil, então obviamente que vai entrar um dinheiro extra, né? Imagino eu que no orçamento inicial do CSA, a pessoa conta apenas com aquela primeira cota. Essa segunda cota, ela entra como uma coisa extra para, obviamente, melhorar não só o futebol do clube, como outras coisas internas que são necessárias. É por aí, doutor Omar? Sem dúvida alguma. Nós fizemos o orçamento para montar essa equipe, nós fizemos o orçamento dentro daquilo que nós temos, né? E deixamos de investir em outras áreas por causa do futebol, que é a prioridade. Entrando esses recursos, vem recursos para o futebol e outros para suprir aqueles que nós diminuímos a receita para poder fortalecer o futebol. Mas a coisa está muito bem balanceada e volto a repetir, espero, queira Deus, que a gente continue subindo, porque o nosso objetivo, e toda a torcida espera a mesma coisa, é levarmos o CSA ao primeiro time do futebol brasileiro, a Série A. Se não vier esse ano, que a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça, será sempre o nosso objetivo. E se lá chegarmos, não descer mais de forma alguma. Esse é o trabalho. E por isso estamos desenvolvendo todos os nossos esforços para que isso venha se concretizar. O CSA tem um título nacional, um título importante, Série C, até pela história, o CSA construiu. Da D para C, da C para B, da B para A. E agora continua na B. E é óbvio que é comemorado esse título da Série C, que é a terceira divisão do campeonato brasileiro, mas o CSA é muito maior do que uma Série C. Nós sabemos isso. Tanto é que ninguém quer voltar para a Série C. Isso não significa dizer que não deve ser comemorado. Em relação à Copa do Nordeste, que é um título que o futebol alagoano não tem. O Asa chegou numa final, o campeão foi o Campinense, mas é um título que o torcedor, seja regatiano, azulino, do próprio Asa, chegou na final, sonha com esse título. Está dentro do planejamento do CSA chegar numa semifinal, chegar numa final, brigar pelo título do alagoano, Omar? Não, aliás, do nordestino, da Copa do Nordeste. O campeonato do Nordeste está na nossa alça de mira desde o início do campeonato. Uhum. O desejo nosso é chegar às finais e certamente trazer o título. Porque é assim, o CSA tem títulos alagoanos em sua maioria, tem um vice-campeonato internacional, né? Tem a Série B, que é um grande título,
E vamos buscar, se Deus quiser, subir, e se subir brigando pelo título, mas nessa questão de subir para a Série A, às vezes o título fica em segundo plano, né, já que a gente se contenta até com o 4º lugar. Mas todos os campeonatos que nós vamos disputar ou estamos disputando, o nosso objetivo sempre será buscar o troféu. Chegar na final, né? Porque para buscar o troféu tem que chegar na final, né? Não é isso? Exatamente. E o CSA está se encaminhando, né? Como eu disse no início desse nosso bate-papo, classificado de maneira antecipada num campeonato alagoano. Isso não significa dizer que o fato de já estar classificado vai relaxar. Vai continuar com a mesma pegada, né, Omar? Não, sem dúvida nenhuma. E outra coisa que é bom deixar bem claro é que isso não é soberba, não é arrogância, né? Isso é apenas um trabalho de querer buscar sempre o melhor. Nunca pensando que, estamos maravilhados com tudo. Não. Estamos com os pés no chão e muito. Até ontem, por exemplo, as pessoas que estavam perto de mim no jogo disseram, mas o CSA podia se empenhar mais para dar uma goleada. Uma goleada é sempre bem-vinda, né? Mas se você pensar friamente, nós temos um campeonato longo, onde os nossos jogadores vão se desgastar demais, né? Onde o elenco todo irá rodar, porque há necessidade, é um jogo atrás do outro praticamente. Então, a gente tem que ter a consciência de que foi um jogo bom, jogamos bem, corremos algum risco, talvez por um certo relaxamento de momentâneo, corremos, mas isso faz parte do jogo. Não tem porquê, em partidas assim que a gente vê que a superioridade é muito maior, a gente também se desgastar demais, porque temos um jogo hoje, outro amanhã, E temos que poupar nossos atletas. Para não chegar no fim, como aconteceu nessa primeira que a gente bateu na trave, a gente não estava nessa situação, porque nós tínhamos um elenco melhor. Mas se vocês voltarem do ano retrasado, que a gente ficou revoltado porque o time não teve perna para chegar, quando diz que o time não teve perna para chegar, é porque o esforço físico desprendi. Caiu a ligação, não? O doutor Omar deu uma subida aí, o som dele momentaneamente. Voltar a acontecer também. Pois é, o doutor Omar, essa frase final do senhor, por gentileza, se o senhor puder repetir, a gente agradece, que deu uma subida aqui o seu áudio. Tá, mas paramos aonde? Que o fato do CSA estar brigando em várias frentes, o senhor falou da questão física. Física, que não subiu, que faltou perna. Eu vi algumas pessoas criticando, que estavam ao meu lado, sim, que o time podia ter dado goleado, sim, né? E aí que os jogadores como se acomodaram. Eu fiz ver a eles que nesse momento há também de se preservar muito os nossos atletas. Sim. Nós estamos vivendo um campeonato que é um jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. E isso interfere no rendimento da equipe. Então, ganhando, segurando o resultado, não tem por que a gente se desgastar demais. Mesmo porque, eu estava fazendo referência, a primeira vez que nós subimos do jogo contra o Cruzeiro até bater na trave. Bateu na trave. E naquele momento a gente ficou reclamando que o time... não tem garra. Aí eu fui procurar saber naquela época, e o pessoal disse, não é que não tenha garra, o time não tem a força. Faltou perna, né? Na reta final. O time está exaurido. O esforço foi tão grande que está exaurido. Por isso que esse ano agora, nós tivemos a grande preocupação de não formar um time, mas tentar formar um elenco, né? Para que saia um entre outro e a coisa continue no mesmo nível. E eu espero que isso venha acontecer realmente. O presidente Omar, e mudando agora a chave, o CSA jogou ontem e já joga no sábado contra o Ceará, um adversário de peso, digamos assim, a nível de Nordeste. No meu entendimento, a nível do Nordeste, o futebol cearense deu uma crescida muito grande, até passando o futebol baiano e o futebol pernambucano. Estou falando de história, estou falando de momento. E é um adversário onde certamente o CSA tem que jogar muita bola, né? Sem dúvida alguma. Aproveitar o bom momento do CSA,
O Ceará está vivendo alguns problemas internos, né? Houve aquela Internos. prorrogação do mandato do presidente, e o que ocasionou agora uma decisão de novas eleições, ou seja, foi um problema que isso, graças a Deus, nós superamos aqui, e eles estão vivendo lá, e vamos aproveitar todo esse contexto para ver se a gente consolida uma vitória, mais uma vitória no Castelão, que é uma casa onde nós temos boas lembranças, e vamos, se Deus quiser, trazer mais 3 pontos para Alagoas. Muito bem, são 13h32. Presidente Omar Coelho, alguma coisa que nós não conversamos, que o senhor quer acrescentar, uma mensagem para o torcedor azulino, por gentileza, fique à vontade. Eu só quero lhe agradecer e mais uma vez dizer ao torcedor azulino que está vibrando, está satisfeito, que faça o sócio-torcedor. O sócio-torcedor não está nos dando um alento tão grande, né, com essa subida que nós tivemos, o crescimento de 207% do sócio. Então, venha, não reclame do valor do ingresso, o ingresso não vai baixar de jeito nenhum. Acabou nessa gestão, sem querer desmerecer a outra, porque claro, inclusive o nosso professor, Rafael Tenório, quando fazia aquilo que precisava de recursos, né, para injeção no caixa, mas a gente decidiu que não haverá mudança de preço de ingresso. Então, se você, torcedor, quer um ingresso mais barato, faça o sócio-torcedor. E, por fim, hoje nós solicitamos ao nosso secretário Charles Ebert, da Selagem, para que tente liberar o quanto antes o anel de baixo das cadeiras, que é a arquibancada baixa, que é onde a gente vai trabalhar com preço bem popular para aquele que o torcedor raiz mesmo, aquele que quase não consegue pagar um sócio, possa ir ao CSA e ver nossos jogos. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, e a Rádio Maceió AM, a Rádio A Voz FM, a Rádio Litoral FM, estamos ao dispor do Centro Esportivo Alagoano para sempre bater esse papo, trazer o parecer da direção para o torcedor, viu, presidente Omar? Muito obrigado a esse complexo de transmissão, porque aí a gente fala para o mundo. Um abraço, Elise. Um abraço. Está aí o presidente Omar Coelho trazendo notícias do Centro Esportivo Alagoano.